Bom dia, Silvana. Bom dia, Tony. Tudo bem, querida? Tudo jóia. Muito frio aí? Tá mais quentinho hoje, né? Que Mas bom, esses que bom, dias tem sido muito frio. querida. Bom, estamos indo aí para nossa sexta semana, né, Silvana? Vou Aham. fazer aquele roteirozinho da apresentação, rapidinho, enquanto eventualmente vai entrando gente, e para a gente meio que dizer como é que a gente está funcionando. Bom, relembrando, o Amaivos a Amaivos Contém Amor é uma plataforma digital que produz e distribui conteúdos educativos e culturais ligados a amor e direitos humanos, né? Então a gente tem como missão aí acolher e orientar as pessoas de forma humana e espiritual nas suas demandas. Essa livezinha, estamos indo para a sexta semana, ela tem um processo de 8 semanas, né, além da introdução, e ela fica arquivada tanto no nosso Instagram, @conteamor.amaivos, como também no YouTube e no site. O YouTube também, @conteamor, e o site é www.contemamor.com.br. Bom, Silvana, querida, é um prazer estar aqui com você de novo e vamos para aí falar sobre o cultivo das atitudes de boa vontade, né, nesse caos que a gente tem vivido aí. Eu acho que é um momento oportuno para falar sobre isso. O país muito dividido, né, com essas questões políticas, culturais. Eu acho que a gente nunca teve tão dividido na história do país, enfim. Mas é isso, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, todos nós, de abrir ao diálogo, né? A gente entender aí um pouco o que está acontecendo com esses dois extremos, né? Porque, no fundo, eu acho que todo mundo lá no fundo quer viver num país ou num mundo mais justo, mais igualitário, né? Mais socialmente justo e, enfim. Então, é um desafio para a gente aí que trabalha com essa cultura do amor, cultura da paz, né? Enfrentar uma galera que acredita em arma, que acredita em guerra, que acredita em violência, né? Como forma de mudar as coisas. Enfim. Então, queridona, passar a bola para você aí e estamos atentos aí às suas orientações. O Mindfulness, eu acho que é legal você fazer uma memória rápida do Mindfulness, né? E dizer em que estágio que a gente está. Tá bom? Bom Tá dia, bom. querida. Vou te Obrigado. pedir para você ficar aí, não fechar a câmera, porque a gente vai ter que trocar algumas coisinhas antes da gente fazer Tá a ótimo. prática. E é bem assim, bem oportuno esse momento da eleição, né? E chegar nesse tema aqui do cultivo das atitudes de boa vontade. Porque assim, quando a gente fala em mindfulness, né, no Ocidente, sempre vem aquela ideia de atenção plena. Então, eu vou cultivar um método, né, através principalmente da prática da atenção focada na respiração, para que eu consiga treinar o meu cérebro, né, meu cérebro dentro de uma visão da neurociência que existe uma plasticidade, né, no nosso cérebro, então a gente pode moldar ele. Então, a neurociência, os estudos da neurociência diz que a gente tem assim alguns vícios, algumas formas de lidar com as questões no mundo que tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. Aí tem toda a parte técnica, onde está, né? Onde funciona isso, no cerebelo, no córtex, né? Pré-frontal, essa coisa toda. Mas, independente da questão técnica desses nomes, a gente pensar assim, por exemplo, a gente tem algo que é um funcionamento do nosso cérebro, que é uma tendência de quando a gente para fazer alguma coisa, sentou numa cadeira, tá lá no banco, sentou, fez esse gesto, a gente automaticamente entra no processo de encadeamento de pensamento, um pensamento traz outro pensamento traz outro pensamento. Então, quando a gente faz práticas de atenção focada, né, de focar nossa atenção em alguma coisa, a gente vai mudando a plástica, a neuroplasticidade do cérebro, para que isso aconteça cada vez menos. Então a gente começa a trabalhar nessa mente que divaga o tempo todo e ela deixa de divagar menos. Então, eu disse na introdução que tem uma pesquisa que se criou um aplicativo que as pessoas tinham que
sinalizar o seu nível de felicidade naquele momento. Então, se elas se sentiam felizes ou não. E aí se chegou à conclusão dessa pesquisa que o nível de satisfação, de felicidade, né, era independente daquilo que a gente estava fazendo e mais da nossa capacidade de estar presente naquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, estou lá fazendo alguma coisa, sei lá, consertando a vela de um barco, se você veleja, você vai estar lá mexendo lá né, na escota, na driça, nos cabos, e aí você está ali totalmente presente naquele momento. Quando você sai dali, você sai com um nível de satisfação, de felicidade. Aí você está fazendo, por exemplo, uma coisa mais chata, né? Você está varrendo o seu quintal, mas você está num nível de presença ali que isso te gera um nível de satisfação. Mas aí você foi passear com o seu filho, que deveria trazer um nível de satisfação. Mas aí você foi passear com o seu filho, deixou a criança lá no parquinho e ficou pensando, 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 pensando. Então, o nível de felicidade é proporcional ao nosso sentido de presença. Mas aí a gente joga todo o nosso entendimento de mindfulness nessa questão da presença, do foco. E não é só isso. Então, se você tem uma dimensão do cultivo, da dimensão ética e pessoal e na nossa relação com o mundo. Então, na semana passada, a gente começou a falar sobre mindfulness em relação ao mundo. E uma das questões é o cultivo das atitudes de boa vontade. E hoje eu vou introduzir a alegria apreciativa e a compaixão. E como isso tem a ver, né, com esse momento hoje? Porque existe uma dificuldade muito grande da gente ver o outro, né? Você falou desse outro que pega em arma, desse outro né, que defende coisas que às vezes a gente não defende, como ser humano. E aí, porque quando a gente vê o outro como ser humano igual a nós, né, a gente começa a ver que esse ser humano também tem alegria e esse ser humano também passa por sofrimento. E aí a gente vai falar um pouco sobre humanidade compartilhada. Então, assim, existe hoje, nesse momento, aqui no Brasil, né, em relação a essa divisão, interessante, né? Porque, assim, ficou nítido a divisão, nítida, assim, muito claro, né? E, e aí, trazendo um pouco do universo psicológico, né, Carl Jung, quando ele fala do inconsciente coletivo e dos arquétipos, a gente vive nesse momento aqui de uma dicotomia clara, de uma dualidade clara no Brasil. Assim. E me parece que a gente está vivendo um momento de uma projeção coletiva de arquétipos aí, dos dois lados. Então, assim, um lado projeta num candidato A, projeta ali o Salvador, no candidato B, o demônio. O outro lado projeta no candidato B o Salvador, no candidato A o demônio. Ou seja, pode ser qualquer lado que você queira colocar. Mas quando a gente projeta um arquétipo em alguém, não tem como a gente ver essa pessoa como ser humano, porque ela recebe uma projeção de algo que está no inconsciente coletivo, que é algo que é supra-humano. Então não dá para nenhum dos lados conversarem, porque você não está falando com um humano concreto. Não dá para você chegar para um lado e dizer assim, olha, esse candidato aqui também tem qualidades e defeitos, esse candidato aqui também tem qualidade e defeito. Porque quando alguém fala algo de B, tem familiares que vão se ressentir, que vão ficar magoados. Se a gente falar algo de A, tem pessoas que vão se ressentir, que vão ficar magoadas, além da própria pessoa. Tem gente que vai se alegrar. Mas é impossível quando a gente projeta um arquétipo. Então, se a gente conseguir trazer, né, assim, quando uma nação é possuída por um arquétipo, né, isso toma uma força tão grande que demora um tempo. A Alemanha e
A Alemanha e a Itália foram possuídos por arquétipos coletivos naquela época. Então projetaram tudo, todo mal numa galera e todo bem no Salvador. Demorou um tempo. Então não adianta ficar só no argumento, olha, mas você tem que pensar, olha os dados da economia. Opa! Caiu aqui, parece. Caiu o cenário do Tony ali. Então, assim, quando a gente tenta trazer a discussão para o lado racional, seja de um lado ou do outro, é impossível, porque não é o racional que está ali agora, né? É como se a gente fosse invadido por um aspecto altamente irracional da nossa mente, que o Carl Jung chama de inconsciente coletivo. Então, assim, a gente vive nesse momento no Brasil. Assim, aqueles que têm religião é rezar para passar. É como se fosse uma possessão. Então, assim, o convite da prática hoje tenha um pouquinho mais de lucidez, olhe, consiga se afastar um pouco do quadro e olhe os cenários sem projetar, né? Perceber que há um conteúdo nosso. Assim, a gente vive no Brasil de eleições em eleições em salvadores. A gente não tem um projeto político que tem uma continuidade independente. Por exemplo, vou usar o exemplo dos Estados Unidos, né? Assim, muda de democratas para republicano, você mexe nos valores, mas a economia, de uma certa forma, vai caminhando, né? As coisas vão caminhando. Aqui no Brasil, a gente, cada eleição a gente projeta um salvador. Então, assim, quando não tiver mais nenhum salvador, nós estamos perdidos. Porque de um lado, o salvador A, do outro lado, o salvador B. Quando esses salvadores passarem, o que resta? Né? Só para a gente pensar nessa questão irracional, não na questão política, cada candidato tem a sua questão, cada candidato tem a sua defesa, mas a gente pensar que se a gente não está nesse momento aqui, totalmente possuídos por esse conteúdo, né? Então a gente vai tentar perceber hoje essa coisa da humanidade compartilhada. Se a gente conseguir ver nesse momento eleitoral, das pessoas que pensam diferente da gente, que elas são tão humanas quanto nós, que elas têm dores e alegrias que elas estão desejando para si mesmas, independente de quem ela vota, a gente conseguiu ganhar aqui um pontinho na nossa trajetória, né? Então é isso. E aí, Tony, eu quero te convidar assim, a você compartilhar uma alegria na sua vida que você tenha vivido, pode ser recente, pode ser anterior, e que você ainda sente os efeitos hoje, assim. Uma alegria, que você ainda sente efeito hoje, assim. Bom, Silvana, eu acho que você, não sei se você conhece um pouquinho da minha história pessoal, mas eu fui pai tarde, né? Eu casei tarde e fui pai tarde, eu tinha muito medo de ter filho, porque eu tive uma experiência pessoal, meus pais se separaram muito cedo e tal, então eu achava que não ia ser um bom pai, eu não ia conseguir manter um casamento, ser um bom pai, porque eu tinha uma experiência de uma experiência que não tinha dado certo, né, dos meus pais. E aí eu fui pai tarde, né, eu fui pai... Eu brinco que eu sou pai-avô praticamente. Mas assim, apesar do meu medo, o meu medo no fundo era eu sabia que ia ser um amor imenso, né? Um amor por filho é uma coisa que é uma loucura, enfim. E eu tinha medo desse amor, né? Do tamanho desse amor, como é que eu ia lidar com isso? E se acontecesse alguma coisa com eles, como é que eu ia né? Como é que eu ia lidar com essa situação e tal. Então, eu tive os filhos e ainda são novos, né? Mas assim, foi uma coisa tão espetacular na minha vida, Silvana, porque assim, parece que a minha vida deu um reset, sabe quando você recomeça? Porque aí vem a criança na sua pureza, na sua ingenuidade, né? Na sua simplicidade,
meio que ensinando tudo para a gente de novo, né? Porque a gente vai perdendo esse encanto, né? Do espanto com as coisas, do espanto com a natureza, do espanto com a humanidade, tanta coisa linda que acontece, né, o tempo todo. E a gente vai perdendo esse encanto, né? Porque a gente vai ficando decepcionado. A humanidade tem muita gente que não é tão legal, né? Tem muita coisa, tem muita injustiça, muito problema, né? A humanidade, apesar de estar evoluindo muito no geral, a gente ainda tem muitos problemas, né? De desigualdade, de injustiça, de opressão e tal. Então, foi uma decisão que trouxe consequências eternas para mim, eu acho, porque eu penso nos meus filhos, parece que minha vida... Eu ganho uma força incrível, entendeu? Para tudo, para lutar pelas coisas que eu acredito, para lutar por um mundo melhor para eles, mesmo que eu não consiga viver o que eu estou plantando hoje, mas assim, eu estou pensando neles. Né? A gente precisa que o mundo seja melhor, seja mais generoso, seja mais justo, seja mais... cuide melhor do meio ambiente, tantas coisas. O cenário aqui está caindo, está ventando aqui. Peraí, só um minutinho. Tá. Desculpa, Silvana, eu estou na varanda de casa aqui, e aí eu ponho um quarto aqui atrás para tirar da paisagem, que é bonita, não tem nenhum problema, mas está ventando um pouco e aí caiu. Mas olha, então essa experiência com as crianças, eu tenho 2 filhos, né? Ela foi incrivelmente regeneradora da minha alma, sabe? Porque parece que eu nasci de novo com eles, entendeu? Então, assim, é como se fosse um desafio de, assim, de aprender com eles os desafios da vida, né? Então, tudo, relacionamento, o sistema que a gente vive, a questão do destino, a questão do caráter, enfim. Então, acho que essa é a minha experiência. Só para você teve uma alegria com o nascimento deles e é uma alegria que permanece até hoje. Né? É uma alegria que reverbera até hoje. Assim, nasceu o primeiro filho, Tony Alegre, nasceu o segundo filho. Então, assim, Tony, e assim, eu estou pedindo para você fazer isso para a gente introduzir essa ideia de alegria apreciativa. Então, assim, você traz o motivo de alegria o convite da prática é quando alguém traz um motivo de alegria, né? Como isso reverbera em mim, né? Então, assim, como isso reverbera, a gente ouvir que alguém está feliz. Então, assim, por exemplo, a alegria apreciativa, ela é totalmente contrária, ela é inimiga da inveja. Né? Então, assim, um antídoto para a inveja é a alegria apreciativa. Porque, por exemplo, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, alguém conta um motivo de alegria, mas só que era algo que a gente queria muito. Quando a pessoa vai contando, a gente vai murchando assim, né? Sei lá, a gente, sei lá, um sonho de fazer um intercâmbio na França. Aí você ficou a vida inteira planejando aquilo, como é que você ia conseguir o dinheiro, como é que você ia ter a poupança, como é que você ia organizar a sua vida. Aí chega uma pessoa e fala assim, estou indo para um intercâmbio na França amanhã e começa a contar, aí a gente vai murchando assim, né? E aí a gente começa a falar assim, mas a França não essa não é uma boa estação para ir para a França, né? Porque aí a gente começa a dar umas alfinetadinhas porque despertou a inveja, né? Então, assim, cultivar a alegria apreciativa, se alegrar com a alegria do outro e perceber que, assim como você tem alegrias, eu tenho alegrias e todo mundo quer ser feliz. Né? Então, assim, a ideia do Mindfulness é perceber na humanidade compartilhada é que todo mundo, até aqueles que supostamente são os nossos inimigos, desejam ser felizes. E aí, Tony, eu quero te convidar se você pode partilhar assim rapidamente algo que tenha sido assim um motivo de sofrimento, que precisa ser um sofrimento muito grande, né? A morte da mãe, essas coisas assim. Mas um motivo de sofrimento que você ainda sente ainda
requisitos até hoje? Assim, uma forma breve para a gente fazer a prática. Eu acho que eu posso remeter aí de novo a essa história que eu te contei da separação dos meus pais. Foi muito cedo, né? Eu tinha 6 anos, meu irmão 4, Aham. meu irmão 1 mês, nós éramos 3, e aí a gente acabou tendo uma infância um pouco, né, atípica, né? Porque minha mãe tinha 26 anos com 3 filhos, e não foi uma separação muito tranquila, e isso, obviamente, é, de, é, proporcionou para a gente uma infância um pouco tumultuada, viu, Silvana? Não foi uma infância muito tranquila, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que eu trago até hoje, porque eu até revivendo isso com meus filhos agora, com a mesma idade, né? Eu meio que, na memória, traz de novo tudo que eu vivia lá atrás, que foi completamente diferente do que eles estão vivendo, né? A gente meio que tenta evoluir também, né? Proporcionar a eles o que talvez a gente não tenha tido, né? Mas é isso, foi para mim foi um momento, foram anos difíceis, né? Entendi. Então, assim, Tony, eu te pedi para você falar isso porque a gente introduz hoje aqui no nosso encontro, né, já falamos da alegria apreciativa, a ideia da compaixão, né? Que a compaixão é essa. Compaixão é mais do que empatia, né? Compaixão é um sentimento de acolher o sofrimento do outro. E a prática que a gente vai fazer é uma prática também de começar a desenvolver a humanidade compartilhada, né? De perceber que o outro sofre, perceber o nosso sofrimento, perceber o sofrimento das pessoas que nós amamos e perceber que as pessoas que a gente não conhece, não tem intimidade, também sofrem. Que isso é algo do humano, desejar ser feliz e sofrer. Então, compaixão tem a ver com esse sentimento de perceber a dor e o sofrimento do outro. Compaixão tem a ver com sentimento também, mas não é um sentimento de que você se contamina, né? E aí você começa a sofrer junto. Mas é um sentimento de você percebe o sofrimento do outro e você é incitado a agir. Então não é pena, né? Ai, tadinho, porque ele sofre. A compaixão é quando a gente consegue tocar no humano. É quando a gente começa a perceber que em alguma dimensão todo mundo sofre, né? Os nossos sofrimentos podem ser diferentes em determinado momento. Você falou agora do sofrimento, né, da separação dos seus pais. O meu sofrimento aos 8 anos foi a morte prematura do meu pai aos 39 anos. E a minha mãe fica viúva com 29 anos com 3 filhos. Também assim numa escadinha, igual, né? Igual a sua mãe. Então, assim, todo mundo passa pelo sofrimento, né? Então, e aí a gente vai fazer a prática, né? A prática de compaixão. Então, Tony, eu quero aqui usar você como exemplo, né? E as pessoas que estão aqui, para a gente fazer uma prática do cultivo da compaixão. Então, para a gente fazer essa prática, Tony, eu vou te pedir que você pense em 3 pessoas, né? Que você traga 3 pessoas para a prática, que você traga para a prática uma pessoa querida, né? Você pense numa pessoa querida, numa pessoa neutra, que pode ser porteiro, um motorista de aplicativo, alguém que passou por você, mas que você não, alguém que você não tenha intimidade e uma pessoa que você tenha uma certa dificuldade. Não precisa ser uma dificuldade muito grande, não dá agora para trazer necessariamente alguém que você não vai votar no segundo turno, né? Para não mover muito aqui internamente. Mas alguém que você pediu para fazer alguma coisa e não fez, e você ficou com aquela dificuldade. Pode ser alguém na família que você atravessou alguma coisa e está ali gerando
uma certa dificuldade. Aí a gente vai fazer agora uma prática da compaixão. E a gente vai trazer essas pessoas para a gente cultivar esse sentimento de compaixão em nós. Não é para cultivar no outro, é em nós. Como é que a gente cultiva essa compaixão pelo outro? Tá bom? Tá. Mas isso é para eu falar alguma coisa? Não, é só para eu Não, pensar. não, não, não. É para você pensar conforme eu for conduzindo a prática. Então, Tá. assim, essa é uma prática que ela tem a intenção de fortalecer os nossos vínculos, da gente perceber que todo mundo sofre. As pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente não conhece, as pessoas que a gente tem dificuldade. Então, assim, Entendi. então, Tônia, eu vou te convidar a você a manter os seus pés no chão, a sua coluna ereta. Você pode desligar a câmera se você se sentir mais confortável, não tem problema. Mas você fechar os olhos, fazer uma respiração profunda e lenta. Levar a sua atenção para o ambiente à sua volta. Perceber o seu corpo. Seu corpo que sabe respirar. E, Tônia, eu quero te convidar a você trazer ao seu campo mental uma pessoa querida. Uma pessoa que você ama, que você nutre por ela laços afetivos. Pode ser um amigo, pode ser um filho. Não é interessante trazer nesse momento uma pessoa que você tem um relacionamento amoroso, porque pode atravessar por outras questões. Traga uma pessoa querida para o seu campo mental. E imagine agora essa pessoa numa situação de sofrimento, numa situação de dúvida, de perturbação mental. Perceba internamente como é lidar com as sensações que vêm diante de estar diante de uma pessoa querida que sofre. E você pode fazer votos para essa pessoa mentalmente, dizendo que você fique bem, que você esteja livre do sofrimento, que você encontre saúde, paz, alegria. Que você vá repetindo mentalmente esses votos até se sentir em paz e tranquila, tranquilo diante do sofrimento dessa pessoa. Agora deixando a imagem dessa pessoa ir, traga para o seu campo mental você. Se imagine num momento de sofrimento, de confusão mental, de dúvida. E traga votos
para você dizendo mentalmente que eu fique em paz, que eu esteja livre do sofrimento, que eu encontre felicidade e alegria. Traga uma pessoa neutra, uma pessoa que você não tem intimidade. Imagine essa pessoa sofrendo, com dificuldades, com dúvidas. Cultive a compaixão por essa pessoa, desejando que ela fique bem, que ela encontre as melhores soluções, que a vida dela seja cercada de paz, de alegria, que ela tenha paz mental. Deixe a imagem dessa pessoa ir e traga para o seu campo mental uma pessoa que você tenha dificuldade no momento. Imagine essa pessoa num momento de sofrimento, de dor, de dúvidas. E se compadeça, desejando que ela fique bem, que ela tenha paz, alegria, contentamento. Você pode deixar a imagem dessa pessoa aí e aos poucos você pode ir ampliando, imaginando os seus vizinhos do seu bairro, do seu condomínio, em situação de sofrimento, de dúvida. Você pode ampliar para o seu bairro, pode se imaginar andando pela sua cidade e se esbarrando em pessoas que sofrem, que têm dúvidas, que têm sofrimentos, dores, preocupações, assim como você, assim como a pessoa querida, assim como a pessoa neutra. Você pode ampliar para o seu estado, para o seu país, para o continente americano, abarcando todos os seres vivos e imaginando todos os seres vivos trazendo sofrimento, que todos sofrem, assim como você, assim como a pessoa querida. E vá desejando para os seus vizinhos, para o seu bairro, para a sua cidade, estado, e para todos os seres vivos, mentalmente votos que vocês fiquem em paz, que vocês encontrem alegria, contentamento e que todos e todas estejam livres do sofrimento. Você pode descansar um pouco nessa sensação de se compadecer e desejar que as pessoas e outros seres vivos estejam livres do sofrimento.
E traga novamente a sua atenção para o ambiente à sua volta. Respire profundamente. E podemos encerrar a prática com um galinho aqui nos dizendo que o tempo acabou. Muito legal, Silvana. É engraçado Tony, que... foi... Fala. Não, isso, eu ia dar um testemunho pessoal, assim, é engraçado que quando você consegue realmente cultivar essa, essa autoconsciência, né, essa consciência da vida, né, do jeito que ela é, e refletindo aí sobre as pessoas que você gosta, as pessoas que você não tem muita relação e as pessoas que você tem algum tipo de restrição. É isso, no fundo somos todos humanos, né? Todos com nossas demandas, com nossos sofrimentos. Eu acho que, no fundo, todo mundo quer estar bem, quer estar feliz, né? Quer estar convivendo harmonicamente uns com os outros, quer viver num mundo mais tranquilo, mais justo, enfim. Então, acho que é uma coisa que é tão óbvia, tão teoricamente tão simples, né? De ser alcançada, o homem aí com tanta tecnologia, com tanta inteligência, com tanta riqueza, e a gente está vivendo esses momentos conturbados aí, é muito doido isso, né, Silvana? E, Tony, você sentiu alguma diferença, assim, de fazer o exercício de compaixão para uma pessoa querida, para você, do neutro para a pessoa com dificuldade? Como é que foi cada um, assim? É engraçado, boa pergunta, porque quando eu estava pensando nessas pessoas, né, nos três níveis, é claro que assim, a pessoa que você ama, né, eu pensei na minha irmã, por exemplo, e no meu irmão, que são meus né, com a ausência de pai e mãe, viraram meu núcleo duro da família, né, além dos meus filhos e tal. Mas, enfim, é claro que é um sentimento muito mais poderoso no sentido de, de você fazer parte, né, quase como faz parte da sua alma, né, da sua constituição. A pessoa que você não gosta muito, você tem essa compaixão também, né? Tem essa busca da empatia, da compaixão. É um pouco, obviamente um pouco menos, mas é engraçado que para mim foi um pouco até surpresa, porque quando você desce nesse nível, né, de humanidade, você vê que no fundo a gente está no mesmo barco, né, Silvana? Então, me deu essa sensação, assim, a distância não é tão grande, né? Assim, claro que, como eu falei, quer dizer, uma coisa é um irmão, outra coisa é uma pessoa que você tem valores um pouco diferentes e tal, mas no fundo somos humanos, né? No fundo estamos vivendo a mesma época da história, no fundo, né? Eu acho que lá no fundo também almejamos as mesmas coisas, talvez por caminhos diferentes, mas enfim. Mas foi interessante, foi uma experiência É, bacana. foi bem legal você falar de mesmo barco, que é essa ideia, né? É cultivar a humanidade compartilhada. A gente começa com a pessoa querida, porque é mais fácil sentir compaixão pela pessoa querida, né? Uhum. Então, assim, tem algumas práticas no mundo que começa com a própria pessoa, mas existe uma resistência muito grande, às vezes, de exercer essa autocompaixão, porque a gente costuma muito exercer a crítica do que se compadecer. Então, assim, por isso que a gente começa com a pessoa querida. Então, é, assim, a compaixão e a alegria apreciativa, elas são antídotos para a inveja e para a crítica, né? Porque pensa assim, eu fiz uma coisa que me colocou numa situação ruim. Às vezes a gente toma decisões que colocam a gente em situações ruins, né? Aí a gente fica naquela crítica, viu? Você fez isso novamente. E aí a gente pode cultivar esse exercício de compaixão com a gente, se acolher e compadecer que a gente é humano, que a gente erra e que vai ficar tudo bem, que a gente vai poder fazer novamente, né? Que a gente vai poder. Então, assim, é a gente começar a cultivar isso. Então, a gente cultiva com a pessoa querida. Então, assim, filho, por exemplo, fez alguma coisa muito errada. A gente vai lá e tem compaixão pelo irmão, né? Tem compaixão pela pessoa querida. Então, a gente desenvolver isso por nós também, pelas pessoas neutras e pelas pessoas que a gente não gosta tanto assim, né? Porque todos estamos no mesmo barco.
Bem legal você ter falado isso. Então, Tony, essa foi a prática, né, dessa semana. Semana que vem a gente entra na sétima, né? Na sétima semana. Aí, exercício, antes de você falar, a atividade da semana, né? Deixa eu passar aqui a atividade da semana para vocês. Então, assim, durante a semana, conjugar exercícios um dia faz atenção focada na respiração e no outro dia faz a prática da compaixão. Então, assim, e se tiver mais difícil, faz todo dia a prática da compaixão. Então, assim, eu costumo fazer assim, quando eu estou lidando com uma pessoa muito difícil, né? Eu fiz um curso durante 2 anos e foi muito difícil lidar com uma pessoa que estava gerenciando o curso e foi uma época que eu fiz mais a prática da compaixão, para imaginar aquela pessoa sofrendo, né? E com a ideia de humanidade compartilhada, poder conviver com ela, imaginar que ela estava sofrendo naquele momento de sozinha, momento de pandemia, e como isso se reverteu, assim, às vezes, numa agressividade, né? Então, assim, é você ver a mente do outro como uma mente que sofre. Então, alguém que grita, alguém que, por exemplo, às vezes acontece a gente estar num banco e alguém é tomado assim por uma coisa emocional e começa a gritar, ali está uma pessoa que sofre, Com né? Uma certeza. mente que está sofrendo. E aí a prática informal é observar sofrimentos em si e nos outros e exercer a compaixão. Então, quando a gente estiver nesses lugares, tem uma coisa assim que eu li uma vez num livro budista, né? Eu sou cristã, mas como eu disse, né? Uma religião pode iluminar a outra, que o monge falava assim, quando a gente vê uma pessoa com câncer, a gente não critica ela porque ela está doente, né? Então, assim, imaginar que ali tem uma mente que sofre, tem uma doença ali, então tem um sofrimento ali. Então, a gente ir para o mundo observando isso. Se a gente conseguir, a gente vai cultivar essa compaixão em nós. Então, essas são as práticas da semana, informal e formal. Muito legal, Silvana, muito legal. Eu queria sugerir, Silvana, só para, antes de finalizar, você meio que fazer uma memória, né, desse caminho que a gente está fazendo, né, das oito semanas, e lembrando para o pessoal aí que vai assistir agora, depois e tal, essas lives, elas ficam registradas lá no nosso Instagram, @contehamor.amaivos, fica no YouTube também, @contenhamor, e fica no site, www.contenhamor.com.br. A ideia é ajudar as pessoas a combater aí as dores da alma, né? Ansiedade, depressão, angústia, enfim. Então, é uma contribuição aí do Amaivos Contém Amor para esse processo. Então, se puder dar só uma síntese antes de fechar, Silvana, só para o pessoal saber aí como é que está sendo o processo, tá? Então, a gente teve um primeiro encontro, que foi uma introdução que a gente falou sobre o que é mindfulness, né? Então a gente trouxe essa ideia de que não é só estar focado o tempo todo, né? Focado, 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 porque a gente foca na série, foca no celular, então não é foco, mas é uma consciência plena, uma consciência de si, de presença e uma consciência do mundo. Então a gente introduziu hoje uma consciência de que todo mundo deseja ser feliz e que todo mundo sofre, né? Então a gente falou sobre mindfulness em relação ao corpo, que a gente fez uma primeira semana sobre a consciência corporal, porque o corpo está sempre presente. A nossa mente pode estar divagando o tempo todo. Então, assim, tá com muita tensão na cabeça, pensando muita coisa, foca no corpo. Perceba parte do seu corpo, perceba o seu corpo respirando, né? Vai ajudar. Então a gente fez uma prática de caminhada meditativa, né? Como é que a gente caminha, e o corpo em movimento. Aí a gente introduziu a prática da atenção focada na respiração, né? O corpo em movimento, e aos nossos estados mentais, né? Está insalubre, estados mentais salubres. Se a gente estiver
uma paz mental. Imagina a mente como um lago cristalino. Então, essa é a essência da mente. Se a gente joga raiva, inveja, ganância, avareza, ali a gente vai poluindo esse lago e aí vai poluindo as nossas relações. A gente vai ficar com mais raiva, com mais impaciência, com mais ansiedade. E hoje a gente começou a introduzir as práticas de boa vontade, né? Alegria apreciativa e a compaixão. Então são 6 semanas, né, até aqui, e a gente vai entrar na 7ª e a 8ª a gente termina esse Tá bom. programa e depois, Maravilha, né? E maravilha. tá tudo gravado ali que você pode acompanhar. Tá, maravilha. Então essas primeiras 6 vão ficar registradas lá, já estão registradas, a partir da semana que vem a 7ª. E a ideia, né, Silvana, é a gente tentar depois até fazer uma edição, né, dessas 8 semanas aí, fazer um compilado aí para o pessoal poder, quem quiser ver inteira, né? A gente Sim. tentar emendar de alguma forma, vamos fazer uma edição. Bom, Silvana, brigadíssimo aí, foi muito legal. Eu estou aprendendo junto com você essa nova prática do Mindfulness, tem sido bem bacana para mim, pessoalmente. Também sou cristão católico de formação, mas aqui no Contém Amor a gente trabalha com esse grande diálogo, né, intercrença, né, crentes e não crentes juntos, né, e a intercessão é amor. Então, eu acho que isso é uma coisa que o mundo precisa mais do que nunca, né, esse grande diálogo. Bom, querida, brigadíssimo e nos vemos então semana que vem, tá bom? Isso aí. Um Graça, abraço, Tony. Tchau, obrigado, tchau, Silvana. gente.